Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Seu. Mais animado? Boa tarde. Boa tarde. Contando meu cronômetro, não vou deixar ninguém dormir, prometo. Sou João, sou pai de Dante, sou amigo desses dois caras que estão aqui, e por isso que eles me chamaram para eu contar umas mentiras para você durante 15 minutos. Com esse pouco tempo que eu tenho, então eu vou tentar que essa mentira seja convincente, porque eu estou falando com seres humanos, homo sapiens. Tem uma tese que eu desenvolvi há um tempo, fui estudar neurociência, fui entender que danado era isso. Eu vi que era um nome bonito, que quando falava as pessoas abriam os olhos. E aí eu disse, opa, pode ter grana ali, pode ser que isso me ajude. E aí comecei a estudar esse negócio. A tese é que a gente sempre fala com gente. Sempre. É como se esquecesse isso de B2C, B2B, isso é conversa. Por trás de qualquer empresa tem uma pessoa que vai ser sensibilizada, impactada. O que muita gente na publi... os críticos da publicidade falavam que era poesia e o comercial dizia que era pragmático. Eu disse, caramba, essa briga não deveria existir. Isso não faz sentido. E aí, aqui no Nordeste, a gente estuda um pouco menos dessa área, um pouco menos desenvolvida. Essa área é super nova. A gente está falando de algo que surgiu em 1990 em Harvard. Tá? Então, nem literatura suficiente tem sobre neurociência do consumo. É muito novo mesmo, isso aqui. E aí, quando eu comecei a andar nessa história... coincidentemente, há 3 anos e meio, eu tive meu primeiro filho, tive meu filho Dante, que me ajudou muito, porque eu comecei a entender sobre cognição, sobre comportamento. São as duas áreas que me importam hoje. É como as pessoas pensam, como as pessoas fazem. Que não necessariamente a gente pensa, fala e age da mesma forma. Né? Muita gente querida por aqui, inclusive, também. E aí, como eu descobri que todo mundo mentia, né? Aqui eu estou na plateia de mentirosos, todos contumazes, nem todos com dolo, boa parte de nós mente sem a intenção, mas 24 horas do dia, principalmente quando a gente está acordado, a gente mente. Porque a gente não fala necessariamente o que a gente sente. A gente não faz necessariamente o que a gente sente. E como ninguém tem tanta grana assim para colocar uma ressonância magnética e um eletroencefalograma em cada cliente que mente para vocês, a gente precisa estudar. E aí, ao estudar neurociência, ao entender como é que funciona a cabeça das pessoas, para as marcas, para os serviços, eu tentei encontrar um conjunto de impactos, sejam eles marketing sensorial, gatilho mental, um funil de vendas mais controlado, onde eu conseguisse ter uma delimitação das vendas com menos budget, menos dinheiro, mais efetividade. Então, uma relação muito humana. Esse era o objetivo desse estudo. E aí, as coisas que eu vou falar para vocês... Não vou falar cientificamente sobre como o cérebro se divide, como a gente se comporta. Não é o objetivo de hoje, tá? Então, tentar uma coisinha mais leve. Alguns impactos, como a gente fala, tem um gatilho da escassez. Mas a gente coloca lá como se fosse uma dica, age no digital desse jeito, mas não reflete que desde que a gente nasceu, tudo que é proibido a gente quer fazer. Que você passa pela Quinta Avenida e tem uma barreira entre você e essa loja, e você não compra naquela loja, e você não ia comprar mesmo. Ninguém nem quer bolsa. Você está passando por lá porque é turístico. Mas o fato de ter essa bolsa lhe provoca, na semana seguinte da abertura, a ter a melhor semana de vendas da história dessa loja. Porque durante uma semana as pessoas foram proibidas de entrar. Então, de fato, a escassez não é um gatilho de teoria. A gente não gosta de ser proibido. Tudo que é proibido é mais gostoso. Tudo que é ilegal, é imoral, engorda. Nós somos movidos por isso. Somos os mesmos desde os primatas. O que a gente fala de evolução, de transformação, mas a nossa essência é a mesma. O nosso cérebro é de bicho ainda. Né? Ele é de réptil ainda. Então, quando a gente fala sobre as cores que mexem com a gente, né, que vão lançar um carro de alto impacto na hora que o mercado só fala sobre tamanho do porta-malas, qual é a largura do chassi, qual é o tamanho do meu carro, qual é a potência do meu motor, vai um bando de maluco, convence a Fiat a lançar um carro com as cores fosforescentes lá. Porque entende que existe um gatilho nas pessoas, que é o gatilho sensorial das cores. O marketing sensorial faz uma sinapsezinha na gente. Né? Vocês sabem que as pessoas proporcionalmente têm um pedaço do cérebro racional mais forte ou menos forte, mas no máximo ele vai até 10% da nossa ocupação. Ou seja, o tempo que eu vou fazer uma estratégia de marketing dentro da minha agência, da prensa, no máximo meus argumentos racionais ocuparão 10% do meu dinheiro, 10% do meu tempo, 10% da minha criatividade, 10% do meu cuidado. Na verdade, esse no máximo quer dizer que eu uso quase nada disso. Eu respeito pouquíssimo a racionalidade do ser humano. O ser humano decide por emoção. Ele não decide por razão. Tá? Então, sim, esse carro foi um fenômeno de venda, porque ele mexeu com um gatilho que até então era pouco usado. O mesmo acontece na gastronomia. A gastronomia hoje estourou a gastronomia de intenção. E a gente cuida de 96 restaurantes. Então, a gente vive gastronomia. Eu acabei de sair
de um dos, na minha opinião, melhores restaurantes do Brasil, do Voar, acabei de sair de lá, né, de um gênio, do Pedro, onde cada prato, cada atitude de cada garçom é medido para tornar uma experiência. Então, o que o Nicolas, o gerente, fala quando vocês estão na mesa, foi treinado. O WhatsApp de quem recebe reserva de mesa é treinado. O jeito que um prato é montado é treinado. Então, estudo vale a pena. Não é do nada. Não é só boa a comida. É uma experiência completa. O mesmo acontece no Arvo também, de Pedro. Né? Então, existe impacto visual quando se come, existe impacto de cheiro quando se come, existe o som. Se for no Patuá de Olinda, Alcindo coloca uma música para tocar de acordo com o público. Se tem mais família, toca uma trilha. Se tem mais jovens, toca outra trilha. Se está na época do ensaio do carnaval, é outra. Ele sabe que o consumo muda de acordo com a música. Assim como o cheiro de canela para comida, né? Ou o cheiro de baunilha para farm, que depois foi embalado para ser vendido enquanto cheiro da farm, porque aumenta as vendas. Então não é do nada, não é só bonitinho, é porque é humano. Então se é humano, a gente tem como estudar e principalmente replicar. Negócio se replica. Esse empreendimento imobiliário fica em Caruaru. São torres, 4 torres, né? É de um grupo grande, né? O Grupo Viane Moura, Grupo Moura, vocês conhecem. A gente cuida há muitos anos, desde Minha Casa Minha Vida até a classe média desse grupo. Tem um carinho enorme por esse cliente, uma relação muito boa. E aí, quando foi vender esse empreendimento para a classe média, são torres grandes. E aí, o que é que a gente faz quando a pessoa chega no empreendimento? Né? O decorado é bem legal lá, o stand de vendas é bem legal. E aí a gente montou o que a gente chama de Garden, o apartamento Garden. Deve ter, por torre, 4, eu acho que tem 8 Garden, ou 8 ou 16 Garden. E tem 200 apartamentos tipo. Logo, o produto que é para se vender é o tipo, não é o Garden, ok? Só que a cabeça da gente não funciona assim. Vocês vão na Fiore, na Italiana e na Via Sul e querem testar o Forbai, querem testar o elétrico Compass. Vocês querem testar o 4x4 diesel, mas compram o Renegade Sport. Vocês compram o Compass Sport. Porque a gente precisa provar o que há de melhor para poder comprar o que dá. Então, esse é o apartamento que a gente leva as pessoas. É o Garden. A gente faz um churrasco dia de sábado aí, com música. E as pessoas são recebidas no apartamento como se elas estivessem fazendo o seu próprio churrasco. E ela degusta isso aí e compra um apartamento na torre. Mas peraí, vocês estão enrolando? Não. A pessoa sabe que está comprando um apartamento na torre. Mas a gente precisa que ela esteja apta o suficiente para a compra. Que ela esteja em momento de compra. Dentro de um funil de venda, vocês devem ter escutado essa expressão várias vezes, qual é o momento de compra? Em que temperatura está esse lead? A pessoa está pronta para comprar ou ela precisa ser convencida? Som. Som será que mexe com a gente? Se eu começar a cantar, eu não vou cantar, não fazer isso não. Se eu começar a tocar aqui, Born to be Wild, a marca que vem é a Jeep, não tem jeito. E para cada carro da Jeep, Renegade, Compass ou Commander, uma música diferente vai tocar quando vocês fizerem o test drive. Em qualquer concessionário do Brasil. É padrão. Eita, mas que interessante, aquela música é a cara dos carros da Jeep. Não, não é a cara, ela foi pensada para ser. Quando você entrou no carro, já foi decidido que você deveria escutar aquilo, para você entrar no que aquela marca quer transmitir. A marca da Segunda Guerra Mundial, a marca que é a Aventura, que basicamente comercializa 3 carros, mesmo tendo Wrangler e outros carros, mas basicamente 3 carros são um negócio da Jeep. Né? Então, ele precisa apaixonar pela marca. Esse cara é meu dentista, chama-se Marcelo. Fica aqui no Rio Mar. Quando você vai fazer a anamnese lá com ele, vai conversar com ele, trocar uma ideia, aí dentro da fichinha, né, não é uma ficha médica, a ficha médica quem faz é ele, né, a ficha clínica, mas dentro da fichinha ele pergunta lá, banda preferida. Banda preferida. Beleza, coloquei. Certo dia eu fui fazer uma cirurgia chatinha, demorada, e aí estava tocando lá Pink Floyd. No vídeo. E a música da recepção, eu não percebi, era de uma outra banda brasileira que eu curtia muito, Cordel do Fogo Cantado. Da recepção, que ele tem 2 recepções, uma para você entrar, outra para você ficar. Cada vez que você entra e passa pelo funil, vai para do lado. Estou falando de um negócio de 60 metros quadrados aqui no Rio Mar. Não é a Jeep. Marcelo foi meu aluno, né? Assim como o Pablo foi meu aluno. Aí dá aquele orgulho. O consultório de Marcelo é baseado em neuromarketing. O ticket médio de Marcelo é R$35 mil. Dá para subir ticket. Dá para converter mais. Agora tem que parar de achar que é poesia e estudar. Se esforçar um pouquinho para fazer mais do que marketing de massa. Mais do que publicidade. Mais do que botar outdoor na rua. Desde entender que as sensações, tem o tato nas sensações
E o tapete do empreendimento imobiliário na reserva do Paiva tinha que ser pensado para quando você entrar lá, se sentir confortável o suficiente. Eu que sou uma pessoa que sempre estou descalço, todo mundo sabe, sempre estou descalço. E lá é obrigado a estar descalço, tá? Porque você podia botar o propé na época da obra, geralmente você está tudo sujo, né, de lama, era uma obra lá no Paiva. E a gente recomendou que as pessoas tirassem o sapato, pisassem no tapete. Era a época de Copa do Mundo, a gente deixava a Copa passando e outros jogos e tomava uma cerveja. Absolutamente todo mundo que entra no apartamento, quem estiver no mercado imobiliário, não sei se Mari está aqui, Mari da Pernambuco, vi que ela também fala hoje. Todo mundo do mercado imobiliário sabe que quando a pessoa entra no apartamento, a primeira coisa que ela faz é ir para a varanda. Não importa o tamanho da varanda. Isso é humano. Porque por mais que a gente tenha passado tanto tempo na caverna, apartamento, a gente quer saber da liberdade, varanda. Então, as coisas têm que ser desenhadas para ter um roteiro até a varanda, para você pisar no tapete, para olhar para a televisão, para ter uma cerveja, para ter um espumante, para ter uma iluminação agradável. Isso dá para se construir em cada empreendimento. Você vai fazer um lançamento da Degusta, nosso picolé pernambucano, junto com Nestlé, Leite Moça, a única marca do mundo que pode utilizar Leite Moça com a marca. Não é comprar no mercado o Leite Moça e botar dentro, não é. Usar a marca, feito com moça, é a Degusta. Manda o convite para as pessoas para o evento, compra a lata de Leite Moça, faz o rótulo e traz uma lembrança de quando a gente era criança. A gente, neuromarketing, usa muito os 7 pecados capitais e essa relação com a infância. São 8 grandes gatilhos. Cada um dos pecados, luxúria, gula, tal, e a criança interior que a gente tem. Toda vez que puxar a criança interior, você consegue ter uma relação muito empática com o seu público. E para acabar, 3 minutos e 43, uma historinha para vocês. Toda vez que alguém liga para a gente, ela pede para vender mais. Então, vai ligar um cliente, ele faz, eu queria vender mais, eu queria achar mais público, eu queria melhorar a minha marca. Certo dia, Rodrigo, meu chefe na Fiat, ele liga e faz, preciso de ajuda para vocês para vender menos. Como assim? É porque a estrada, vocês lembram, na pandemia, estourou venda de carro e não tinha insumo. E como não tinha insumo, eu não conseguia fabricar. Como não conseguia fabricar o suficiente e vendia muito, a estrada foi um fenômeno, eu não entregava. Como eu não entregava, 180 dias para receber o carro, aí começa o NPS a baixar, a crítica. A marca não estava acostumada a levar porrada. Vamos melhorar o NPS. Como é que a gente melhorou o NPS? Vamos falar agora de custo baixo. Cada carro vendido passou a ter um nome. O carro do Pablo passou a ter um nome. Da cor que ele comprou uma estrada vermelha, ele tinha um avatar e um número de WhatsApp que ia falar com ele, como se fosse o carro dele. Vermelho, igual ao modelo. A gente fotografou todos os modelos, criou história para todos os carros, para todos os modelos de carro. E cada funcionário de cada concessionário do Brasil passou a interagir com os seus clientes, com o carro dele falando com ele. Um chip por carro. Custo digital, R$17. Custo da ação, R$17. NPS, de 7,5 para 9,5. O carro dizia, eu estou em Betim, eu estou sendo fabricado. Eita, agora eu estou saindo de Betim, estou indo para Pernambuco, terra boa. Para cada impacto desse, vinha um vídeo da fábrica de Betim. Vinha um vídeo da Fiat institucional. Vinha um vídeo da estrada, do caminho. Chegava em Recife, Fiore, Via Sul, italiana, dizia, acabei de chegar, vou tomar banho. Pablo, amanhã vem me buscar, eu já estou com um laço, de banho tomado, te esperando. Essa relação é uma relação de ser humano, mesmo vindo de um carro. Quando o Uber dá uma merda e não chega lá, tal, e eu reclamo, e devolvo meus R$6 em 30 segundos, aquela relação é mais humana do que quando eu ligo para a Latam, falo com um ser humano e passo 1 hora para ser atendido e mal atendido. A noção de humanização não é se tem um ser humano do lado, mas é a forma. Então, quando o seu carro fala com você como um ser humano, check. Resolveu o job. O carro foi entregue exatamente no mesmo tempo de sempre. E o NPS melhorou. Porque a gente entendeu que pessoas queriam conversar com pessoas. E não aquela velha história de, como é que está minha comida? Está saindo. Como é que está meu carro? Está chegando. Não está. É mentira. Então, primeira coisa, zero o jogo. Vamos falar a verdade. Segunda coisa, seres humanos falam com seres humanos. Mesmo que alguns deles sejam carros. Cheiro para vocês. Muito obrigado.